Enquanto isso, todo o cenário mundial se complica bastante do ponto de vista econômico, do tráfico da marinha mercante, das exportações, e é claro que nós devemos ter cuidado. Vamos lembrar que, devido a uma guerra no Oriente Médio, em outubro de 1973, que terminou lá para janeiro de 1974, que foi a guerra do Yom Kippur, foi Egito, Síria, Jordânia, depois o Iraque entrou contra Israel, e ali os países árabes foram derrotados. Israel dominou toda a península do Sinai, e aí o que aconteceu? Os países árabes da OPEP resolveram boicotar os Estados Unidos e os países ocidentais, elevando o preço do petróleo. Ali era o presidente Nixon, eles acusaram os Estados Unidos de terem dado suporte militar a Israel e usaram como arma o preço do petróleo. Quem se lembra desse período, a partir de 74, você não podia andar nas estradas, viu, Rafael Macris, a mais de 80 km por hora, era o limite máximo de velocidade nas estradas. Os postos de combustível fechavam na sexta-feira à noite e só reabriam na segunda de manhã. Houve explosão e aí começou a inflação galopante no Brasil. Então, o cenário geopolítico tem direta repercussão na economia e nós devemos nos preparar para todas as possibilidades, positivas ou negativas. E a melhor maneira de nos prepararmos não é ficar atazanando o presidente do Banco Central para mudar a taxa de juros artificialmente, mas é gastar menos dinheiro público. Vamos então falar agora da guerra no Oriente Médio. Antes da votação, nesta sexta, da resolução que define o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza no Conselho de Segurança da ONU, a organização alertou para o risco de fome no território palestino. Vamos acionar o nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, direto de Braga, em Portugal, onde são 18 horas e 8 minutos. Ele vai trazer as últimas informações do conflito. Meu querido Luca Bassani, cada vez que eu ouço esses alertas da ONU, do Conselho de Segurança, me dá ânsia de vômito, porque haja hipocrisia, haja inutilidade de um órgão incapaz de agir corretamente para tentar mediar esse conflito, que já começou em 15 de maio de 1948, está tentando enviar ajuda humanitária, que a ajuda humanitária vai dar conta da crescente crise na faixa de Gaza. É preciso aqui entrar em acordo para tentar botar um fim nessa guerra. Luca Bassani, comente para nós a nossa querida entidade inútil chamada ONU. Pois é, Capês, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Hoje o Conselho de Segurança espera poder votar uma resolução que não teria, teoricamente, o boicote dos Estados Unidos ou o veto dos Estados Unidos, já que ela não pede o fim imediato das hostilidades. Ela apenas pede que o fluxo de ajuda humanitária para a faixa de Gaza se torne contínuo depois deste alerta das Nações Unidas de que a fome e as baixas condições higiênicas podem promover novas mortes colaterais dentro do enclave, considerando também o espalhamento de doenças, né? O espaço muito propício para que doenças se proliferem em um ambiente onde falta água, faltam remédios, faltam alimentos. Segundo o que foi dito, com a redação atual do texto, a embaixadora dos Estados Unidos perante a ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que não se oporia aquilo que foi proposto, porque a medida não pede o fim imediato das hostilidades, que, segundo os Estados Unidos e o próprio Estado de Israel, seriam muito ruins para toda a estratégia militar dos israelenses e podendo dar até vantagens operacionais ao Hamas. De qualquer maneira, nós vemos que as imagens são muito fortes. A gente sempre fala sobre a questão da verificação do número exato de pessoas mortas. O Hamas fala que foram mais de 20 pessoas que morreram, das quais 70% são menores ou mulheres. Obviamente que nenhum órgão humanitário está lá para contabilizar
cada um desses mortos, mas isso não coloca em dúvida de maneira alguma o sofrimento da população palestina, que está há 70 dias em uma situação extremamente adversa, muito difícil, passando extrema necessidade, não sabendo para qual canto do enclave eles devem se dirigir, já que não há nenhuma região da faixa de Gaza que está considerada segura nesse momento. Eles inicialmente se deslocaram para o sul, na região de Khan Yunis. Hoje todos os combates se concentram nessa região. Muitas pessoas retornaram ao norte, que continua igualmente perigoso. Outras se deslocaram para a fronteira de Rafah, esperando talvez uma misericórdia do Egito para poder cruzar a fronteira, algo que não foi autorizado pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi, o general egípcio, e outros se deslocam para a região costeira. Então é uma situação extremamente difícil. Nós vamos ficar aqui acompanhando, vendo se essa votação tem algum fruto, se de fato os Estados Unidos ou alguma potência ocidental não vai vetar essa resolução, mas isso pouco importa. Nós sabemos que os efeitos vinculantes das decisões da ONU são mínimos e, infelizmente, essa população passará um final de ano extremamente em uma situação de calamidade, como a gente tem acompanhado nas últimas semanas, Capês. É como disse o presidente George Bush, a ONU é um local para conversas longas, tediosas, regadas a chá e café. Agora, o que a gente critica é a hipocrisia das narrativas, que nem falou aqui. Então, a tragédia dos Yanomamis, o genocídio dos Yanomamis, e depois agora ninguém mais dá importância para os Yanomamis aqui no Brasil. Aí você fala, a tragédia de Gaza, mas ninguém faz nada para evitar a guerra. Se é ajuda humanitária, por que não vai então para a Síria destruída por uma guerra que durou tantos anos? Por que não vai uma ajuda humanitária para o Iêmen, totalmente destruído na Guerra Civil? Talvez era, até o início da faixa de Gaza, o maior problema de desastre humanitário do mundo, e ninguém falava nada. E no Haiti, aqui na América Central, que tem o mais baixo índice de desenvolvimento humano de todo o continente. E na África? Então só se fala agora de Gaza e ninguém faz nada, não move um dedo para tentar evitar essa guerra e tentar levar uma solução. Cadê os reféns? Não vamos recuperar os reféns? Onde é que eles estão? 138 reféns. E a população, os 18 mil mortos, que já deve ter aumentado muito mais, muitos deles crianças, mulheres. E aí, cinicamente, a ONU fala, vamos mandar uma ajuda humanitária enquanto eles vão morrendo. E enquanto os reféns também vão morrendo, porque não há nenhum esforço para que eles sejam recuperados. Triste isso. Então, eu vou falar uma coisa, Luca, vamos mudar de assunto. Um outro tema importante. Mais de 20 países se juntaram a uma coalizão liderada pelos Estados Unidos contra ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen, na região do Mar Vermelho. A informação foi confirmada pelo Pentágono. Luca, agora eu quero te ouvir, porque essa é uma questão que diz respeito a todo mundo. Ali aquele estreito de Bab el-Mandeb, que é onde você vem pelo canal de Suez e para contornar a Península Arábica, em direção ao sudeste da Ásia e também ao Golfo Pérsico. 95% da marinha mercante que transitava por ali não transita mais. 12% do comércio mundial está parado e os Houthis estão minando todo aquele Mar Vermelho, toda aquela região. Só não estão atacando navios mercantes da Rússia e da China. Então eles estão usando isso também como uma arma contra o mundo. Os especialistas, como você, não tão bons quanto você, mas como você, dizem que é muito difícil combater esse Houthis, porque tem milhares de embarcações pesqueiras que ficam por ali e você não sabe aonde que vai alcançar. O que os Estados Unidos pretendem fazer para combater esta ação terrorista dos Houthis ali no Estreito de Bab el-Mandeb e que está inviabilizando a passagem pelo canal de Suez, está aumentando de 40% a rota, mas os países da Europa tendo que fazer que nem o Bartolomeu Bueno, contornando toda a África, passando pelo Cabo das Tormentas, que virou da Boa Esperança, até chegar. Luca, faz uma análise para nós, estamos ávidos para ouvir. Pois é, Capês, acho que é como a gente sempre faz aqui no Linha de Frente, passar o contexto histórico é muito importante. Desde 2014 nós temos uma guerra civil que se desenrola no Iêmen, uma guerra também por procuração, na qual o governo iemenita tradicional, reconhecido pelas Nações Unidas, é apoiado pela Arábia Saudita, enquanto os rebeldes Houthis, que são de vertente xiita, são apoiados pelo Irã. Inclusive tiveram um treinamento militar pelo Irã e receberam muitos drones, muitos armamentos pelo Irã durante os últimos 9 anos.
anos. É uma catástrofe humanitária generalizada, mais de 300 mil mortos durante esses últimos anos. 85 mil deles são crianças, além de uma crise generalizada de fome e da radicalização da população iemenita, principalmente na capital Sanaa e nessa costa, perto do Golfo de Aden, né, que fica exatamente nas proximidades do Estreito de Bab el-Mandeb, o qual liga o Oceano Índico até o Mar Vermelho e por onde passam muitas embarcações do mundo todo, principalmente de Singapura, Indonésia, Taiwan e de outros países considerados tigres asiáticos, fazendo a rota tradicional entre a Ásia e o Oriente Médio até a Europa pelo Canal de Suez. Então, nós observamos que desde que a guerra entre Israel e Hamas começou, os Houthis se colocaram ao lado dos palestinos, atacaram embarcações militares e comerciais e civis dos americanos e de outros países, com drones, com mísseis, e essa falta de segurança fez com que as embarcações buscassem outras rotas. Inclusive, nós preparamos um mapa que mostra exatamente toda essa questão para que a nossa audiência consiga entender. É uma região muito estratégica, geoestratégica, entre a África e o Oriente Médio, próximo aí do chifre da África, assim chamamos na geopolítica, e são embarcações que saem das partes mais longínquas do Oriente, da parte asiática, percorrendo todo o Oceano Índico até entrar no Mar Vermelho e subindo em direção ao Canal de Suez para chegar no Mar Mediterrâneo, nos países europeus, na Turquia, no Oriente Médio, etc. Então, é um ponto crucial para o comércio mundial e os Estados Unidos, através dessa coalizão de 20 países, que inclui não só os americanos e europeus, mas propriamente países árabes, como o Egito, como Jordânia, buscam normalizar esse tráfego através do Mar Vermelho, dizendo claramente aos iemenitas, aos Houthis, que não vão tolerar mais essas hostilidades, porque coloca todo o sistema de comércio mundial em xeque, ou grande parte do sistema mundial em xeque. E é uma região de extrema tensão nesse momento e, portanto, é digno de notícia a gente ficar de olho no que acontece por lá, porque, como você bem disse, caso as rotas sejam desviadas para contornar todo o continente africano, isso ia representar muito mais tempo para as mercadorias chegarem à Europa e às Américas, além, é claro, de um aumento considerável dos custos. Então, não é de interesse de nenhum dos países, sejam eles alinhados com Israel, sejam eles alinhados com a Palestina, que essa parte do Mar Vermelho seja interditada por conta dos rebeldes iemenitas. Luque, aí tem a Somália também, aqueles piratas. Quem quiser lembrar, assiste o filme Capitão Phillip, né, com o Tom Hanks. Tom Hanks, sim. Muito bem. Agora o seguinte, para encerrar, com relação à guerra da Ucrânia, como vai ficar, quais são as perspectivas aí para o povo ucraniano, agora que, ao que tudo indica, a OTAN começou a dar marcha ré no apoio, e o Washington Post, por exemplo, que é um dos jornais mais prestigiosos dos Estados Unidos, que vem apoiando a Ucrânia, retirou do seu site a coluna sobre a guerra da Ucrânia. Como vai ficar essa questão, Luca Bassani? Olha, Capê, já é difícil fazer a cobertura de uma guerra, imagina de duas que acontecem de maneira concomitante e com tanta importância para os países ocidentais em suas repercussões. Nós vemos que, de fato, no ano de 2023, a guerra da Ucrânia se tornou uma guerra esquecida, mas se nós lembrarmos, se fizermos a retrospectiva desse ano de 2023, coisas muito importantes aconteceram, desde o primeiro inverno congelante para as famílias ucranianas que tiveram parte da infraestrutura energética do país afetada pelos bombardeios russos no inverno passado, a questão da guerra de Bakhmut, a mais sangrenta que nós tivemos dentro da Ucrânia desde o começo, com a vitória expressiva dos russos, principalmente com a utilização do grupo mercenário Wagner, que depois ganhou tanta popularidade que o seu líder, naquele momento, Yevgeny Prigozhin, até tentou um golpe de Estado na Rússia, algo que foi depois abafado. Ele acabou morrendo 2 meses depois em circunstâncias suspeitas, e o presidente Zelensky, desde então, sem conseguir fazer grandes avanços militares ou penetrar nas linhas de defesa russas, acabou fazendo uma série de viagens por toda a Europa, pelos Estados Unidos, veio até na América do Sul, angariar apoio dos presidentes recém-eleitos, Javier Milei da Argentina, o presidente do Paraguai, sem muito sucesso, para tentar garantir um 2024 com dinheiro e com chance das suas tropas recuperarem a moral, recuperarem a autoestima, para tentar, de certa forma, fazer o impossível, que seria penetrar as linhas de defesa russas. A gente vê que 2024 será um ano crucial no aspecto eleitoral daqueles apoiadores de Volodymyr Zelensky, principalmente nos Estados Unidos, e ele tem completa noção disso, por isso mesmo tem apelado
lado para todos os sentimentos dos europeus sobre a segurança no continente, sobre a segurança mundial, caso Putin vença, apesar de Putin, de certa forma, já ter vencido com 18% da Ucrânia assegurados, mais a Península da Crimeia, grandes portos em Sevastopol, entre tantas outras localidades que acabam fazendo com que a Rússia se mantenha como uma das potências militares do mundo. Muito bem. Se ele tem que apelar para o sentimento dos europeus e dos Estados Unidos, ele está perdido. Luca Bassani, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma boa noite para você, sempre cooperando conosco aqui no Linha de Frente. Boa noite. Mônica Rosenberg, você é da comunidade judaica aqui do Brasil e uma dileta amiga, tanto você quanto seu pai, um carinho muito grande. Como é que você está vendo isso, a questão dos reféns que estão sequestrados há tanto tempo, mulheres ali em poder dos sequestradores, mulheres morrendo também nos bombardeios de Israel? Como é que fica essa questão? Você deve estar sentindo muito proximamente essa dor, não? É isso, Capês. Eu pedi para justamente comentar, você falou aí da narrativa hipócrita e da inutilidade da ONU. Eu só quis lembrar a quem está acompanhando que a ONU Mulheres, há 75 dias, não se manifesta sobre as barbáries, as violências que aconteceram contra as mulheres em Israel. Então, essas entidades que sempre defenderam aí as violências, né, o não violência contra mulheres e que são as primeiras a se manifestar, agora estão em silêncio, ignorando essas violências. Então, tem lado, sim, e é hora de olhar para isso e se manifestar e ser contra, porque só por ser judia pode ter violência? Não. Exatamente. Senão, não há sentido em criar esses organismos da ONU que só olham para um lado. Todas as mulheres merecem, nesse momento, mulheres não sabemos em que condições se encontram sob o poder dos sequestradores.